Fala galera, eu sou o professor Asley de Sociologia, sejam muito bem-vindos ao XP Resolve e no vídeo de hoje nós temos uma questão da prova do Enem 2014 de segunda aplicação. Presta bastante atenção nos termos que aparecem, eu sei que você já tentou resolver e obviamente deve ser acertado. Presta bastante atenção em alguns conceitos que aparecem aqui, por exemplo, logo de cara você pega na referência a relação com a mitologia e você sabe muito bem que a noção de mitologia é muito importante para as ciências humanas. O surgimento da filosofia, você sabe muito bem que antes da filosofia você tinha a mitologia, o mito, a narrativa como forma de explicação da realidade. Vale lembrar que esse mito tem uma função muito importante, que é a função pedagógica. O mito ele vai ensinar alguma coisa, ele vai transmitir determinados valores de uma sociedade para outra. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é muito importante para a criação de uma identidade. Beleza? Toda cultura ela tem seus mitos fundadores, seja na Grécia Antiga, ou seja, por exemplo, como vai aparecer aqui no nosso Brasil. Presta bastante atenção. Ó. A mitologia comparada ela surge no século XVIII. Essa tendência influenciou o escritor cearense José de Alencar, que, inspirado pelo estilo da epopeia homérica na Ilíada, propõe em Iracema uma espécie de mito, viu só? Uma espécie de mito fundador do povo brasileiro. Assim como a Ilíada vincula a constituição do povo helênico à Guerra de Troia, deflagrada pelo romance proibido de Helena e Paris, Iracema vincula a formação do povo brasileiro aos conflitos entre índios e colonizadores, atravessados pelo amor proibido de uma Índia, Iracema, e do colonizador português, Marfim Soares Moreno. Entendeu o que eu estou colocando aqui para você? Olha a importância do mito para a construção de uma identidade. A história da Grécia, a cultura grega, ela tem fortes alicerces na história da Guerra de Troia. Menelau, Paris, Helena. Então, todos esses personagens e tudo que envolve a guerra é importante para construir uma unidade e unir pessoas em torno daquilo. A ideia do José de Alencar, obviamente influenciado pelo contexto histórico, o movimento literário que ele faz parte, ele tentou exatamente isso. Se apropriar de uma narrativa mitológica e tentar criar o mito fundador brasileiro. Se você reparar, não é a primeira vez que isso acontece na história do Brasil, não. Preste atenção, por exemplo, como se constroem mitos, principalmente durante a República. Vale lembrar, por exemplo, a configuração e comparação do Tiradentes com Jesus Cristo. Já percebeu? Como a gente utiliza determinadas cenas. Pensa, por exemplo, o grito do Ipiranga. Toda a montagem do quadro para transmitir determinado valor. Isso é muito comum na história do Brasil. Mas vamos voltar aqui para o nosso texto. Ó. Olha o que ele diz no comando. A comparação estabelecida entre a Ilíada e Iracema demonstra que essas obras, e aí logo de cara, se já matou a charada, a gente já tem nosso gabarito, associam história e mito em suas construções identitárias. Percebeu? A ideia aqui é imaginar que a Iracema, no caso do José de Alencar, ela é uma tentativa de construir, baseada naquele romance proibido. Enquanto eu tinha a Guerra de Troia acontecendo, aqui eu tenho uma outra realidade de conflito entre nativos e o povo europeu. É essa a ideia. Então, assim, eu vou construir a identidade brasileira fundada sobre esse alicerce. Vejam, combinar folclore e cultura erudita no seu estilo estético não é essa a intenção do texto. Refletem o pacifismo e o belicismo em suas escolhas ideológicas. Muito cuidado com isso aqui, porque senão você cai naquela ideia quase russoniana do bom selvagem, né? Vamos com calma aqui. Articulam resistência e opressão em seus gêneros literários. Aqui quase, na verdade os dois vão colocar muito a questão de conflito de classe, quase na questão marxista, né? Só que também não é esse o interesse. E traduzem a revolta e conformismo em seus padrões alegóricos. Veja, são interpretações, mas sempre interpretações que acabam tangenciando o verdadeiro sentido da obra, que é criar na Iracema um mito fundador do Brasil. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê logo logo. Um abraço.